Roseli. Doutora Roseli, seja bem-vinda. Está aqui entrando no nosso recinto. Parabéns, seja bem-vinda. Obrigada, Paz do Senhor Jesus. Paz. Amém, Bom, querida. né, Vamos Henrique? sentar. Que maravilha, que maravilha. Né? Veio com, hoje, o Carlos também, a câmera vai mostrar ele, porque o Carlos está ali, ó. Carlos está ali, é o esposo dela. Hoje é feriado em São José dos Campos, né, Carlos? Hoje é feriado. E você está aí com muito carinho. Daqui a pouco a câmera pega ele ali, está ali com muito carinho para que venha acompanhar a doutora Roseli. Seja sempre bem-vindo, o amor que você tem por essa casa. Um grande abraço, está na tela aí, só dá um abraço para todo mundo aí. Que bom, aproveitou o feriado, né, Roseli? E veio aqui, né? Claro, a venda feriado, o marido vem junto, né? Não trabalha. Que bom, né? Que bom. É ótimo. Que saudade, faz tempo que a gente Faz não tempo, conversa, né, Henrique? Muita correria, muito trabalho na minha vida, graças ao bom Graças Deus, a né? Deus, né? Deus sempre dá oportunidade nesse tempo que Ele nos permite a Amém. viver de estarmos semeando, né? Amém. A nossa vida é semear mesmo os valores eternos, né? Os valores de Deus na vida das pessoas, a nossa própria vida. E o tempo presente é um presente de Deus exatamente porque Ele dá essa oportunidade de nós podemos semear a palavra de Deus no coração de tantas pessoas. Amém. E é por isso que nós, né, nos dispusemos sempre de estar vindo aqui nesse programa tão abençoado com você, Henrique, com a sua comunidade, porque a gente percebe que realmente é um programa que tem esse objetivo de semear sempre, né, os valores da eternidade, os valores de Deus. Eu que me sinto honrado, sabe, doutora Roseli, porque pela amizade que eu tenho com você e com o Carlos, por aquilo que nos uniu, né? Eu lembro de que nós estávamos no encontro Aparecida, irmã Cléria que te apresentou, e a partir de lá a gente fez uma grande amizade, né? Foi. Você não é uma participante, é uma amiga, né? Eu me sinto assim honrado, privilegiado de ter essa amizade com você. E eu me sinto honrada também, né? Aliás, olha, estou diante de um idoso onde eu honro muito a sua vida, seu trabalho, seu testemunho, Amém. né? Você deixa um legado para tantas pessoas. Amém. Tantos anos à frente, né, de um programa desse, então você tem o seu valor, né? Deus te capacitou, Deus te deu dons especiais para você estar, né, na frente de uma comunidade há tantos anos e também à frente desse programa, não é, Henrique? Aí ele é tantas honra e glória obras. para sempre, né? Então, tá aí um exemplo, viu, gente, de um idoso, de uma pessoa idosa que realmente está servindo ao Senhor, chegou, né, aonde chegou na sua idade, com sabedoria, com a graça do bom Deus, né, Henrique? Com a graça de Deus. Querida, eu peguei aqui o versículo 32 do capítulo Levítico e você tinha me falado nos bastidores do Salmo 70 que nós vamos ler. Mas achei interessante no livro das leis, no capítulo 19 do Levítico, o versículo 32 que diz: levanta-te diante dos cabelos brancos. Ponto e vírgula. Honra a pessoa do velho e teme o teu Deus. Ponto. Exatamente. O que você tem que falar dessa palavra? Essa honra, né, da pessoa do velho. Então, se nós formos pautar a nossa vida na palavra de Deus, a gente vê o quanto que está recheado, né, de um contexto onde Deus realmente enobrece o idoso. Né? E você falava do Salmo 70. Você quer ler para nós? Tem aí o Salmo 70, que versículo que é? O Salmo 70... é um salmo da pessoa que se sente envelhecer, né? Fala direto para a pessoa que se sente envelhecer. Exatamente. Então, no versículo 17, ele fala: vós me tendes instruídos, ó Deus, desde a minha juventude e até hoje publico as vossas maravilhas. Na velhice e até os cabelos brancos, ó Deus, não me abandoneis, a fim de que eu anuncie a geração presente, a força do vosso braço e o vosso poder à geração vindoura. E a vossa justiça, ó Deus, que se eleva à altura dos céus, pela qual vós fizestes coisas grandiosas. Que maravilha! Então aqui o salmista, né, ele faz assim uma pontuação importante que o idoso, ele com a experiência de vida dele, com a sabedoria, com o caminhar da vida, né? Ele foi
adquirindo muitas experiências, adquirindo conhecimento, adquirindo sabedoria. E o que ele pede, né? Que o Deus não o abandone. Porque a gente sabe que na velhice, na idade da maturidade, não, muitos se sentem abandonados. É verdade. Muitos se sentem abandonados e solitários, né? Então, ele clama para que Deus não abandone, a fim de que, para que na geração futura, né, na geração dele, que vem da descendência, ele possa mostrar a força do braço de Deus, ou seja, durante a experiência de vida de um ser humano, até ele chegar na maturidade, até ele chegar na velhice, ele exalta que gostaria de estar deixando o legado, a força do braço de Deus, ou seja, todas as experiências em que Deus operou na vida dessa pessoa, né? Foi conduzindo esse idoso, foi conduzindo durante a vida com a força do braço, com a intervenção de Deus, né? Com o poder de Deus e com a justiça de Deus. Então, veja, como é lindo poder chegar até né, o ápice da maturidade humana, porque a gente passa por ciclos. Todos nós, né, oxalá tivéssemos a oportunidade de chegar até uma idade de 70, 80, 90 anos, né? Muitos não chegam. É verdade. Muitos não chegam, verdade. Infelizmente, mas os que chegam, poder realmente anunciar os prodígios de Deus na vida, né? O que Deus fez e faz e continuará fazendo na vida de cada um, né, Henrique? Interessante que o salmista está dizendo de uma pessoa que se sente envelhecer, que pede a Deus que não abandone, a fim de que ela anuncie a geração presente e também a geração futura. Mas o versículo 20 é algo aqui que me chamou a atenção, dizendo para Deus: vós me fizestes passar por numerosas e amargas tribulações. Sim. Quer dizer, a pessoa que sabe que ela passou tribulações, mas disse aqui, para de novo, tu, Senhor, me fazer viver. Né? É uma dependência mesmo na velhice total da misericórdia, do amor profundo de Deus. E feliz aquele que descobriu durante o seu percurso, sua trajetória, já na idade, idade assim, da primavera, da vida, primavera. né? Da juventude, olhar a própria vida a partir da referência da eternidade. Porque tudo aí se torna depois algo muito frutuoso, né? Porque se você passa a ter um olhar que a tua vida, né, ela não vai terminar com a morte, mas ela continua, e o que você plantou e semeou aqui, você vai colher no decorrer do tempo da sua existência e depois na eternidade. Então, se você tiver esse olhar, tiver a felicidade, né, de saber, já com a sabedoria do alto, poder dar sentido à tua vida, às suas experiências, ao seu sofrimento, às suas perdas, às suas conquistas, às suas elaborações, enfim, a partir do olhar da eternidade, a partir do olhar do além, né, do olhar de Deus para a sua vida, é uma pessoa sábia, é uma pessoa que será feliz e vai ter uma velhice próspera. Vai ter uma velhice alegre, porque ela soube, frutuosa, né, durante a sua existência, ir plantando valores eternos na sua vida. E não chegar apenas na velhice e falar, poxa, agora que eu vou começar, então, agora que eu vou descobrir. Bom, antes tarde do que nunca, mas é bom, então, você já aproveitando a sua idade, onde é que ela esteja se situando, se você já é um idoso, a partir de agora ou não, você que está nos assistindo, realmente saber semear, plantar valores eternos na sua vida, para que depois, na sua velhice, você venha desfrutá-lo, né? Eu trouxe algumas coisas aqui, a senhora também tem muita coisa a fazer, porque a gente sabe, quando nós vamos se sentindo assim, sem capacidade do movimento físico, né, de certa coisa, se a gente não souber
vivenciar a alegria de ter um Deus que não olha para isso e nos dá essa capacidade, nós acabamos entrando numa situação de inutilidade. Sim. Já que algumas coisas externas, às vezes a família e a sociedade, já não discriminam, né? Já não valorizam. Então, aí que é o perigo da gente adoecer antes da hora. Sim. Então, eu trouxe, né, assim, um roteiro para nós trabalharmos hoje no programa, como envelhecer de uma maneira sábia. Sábia. Né? E depois nós vamos trabalhar um pouco as questões também relativas às perdas, né, que o idoso vai entrando em contato com essas perdas. E que como natural, fazer doutor? para Essas também perdas superá-las? são naturais? Faz parte, não? Faz parte do processo. Faz parte do processo Ninguém do pode, envelhecimento. então, se acusar, se deprimir por alguma insuficiência de capacidade de alguma coisa, porque são perdas naturais. São, né? Perdas biológicas, fisiológicas, perdas cognitivas, perdas de entes queridos, né? Perdas de força do trabalho, né? Em relação ao trabalho, se preparar para a aposentadoria, o que fazer pós-aposentadoria. E tem muitas situações em que o idoso ele vai entrando em contato gradualmente, né, com as perdas. E às vezes a depressão chega também, né, na idade já idosa, né? E como lidar com isso? Doutora, a senhora acha que uma pessoa que já está na fase adulta, ela tem que se preocupar, não em desespero, mas ela tem que se preocupar não só com bens materiais, mas com a sua própria vida para ser um idoso, uma idosa sábia, com saúde? É importante isso? Sim, é importante. Porque muitos deparam já que agora estou incapaz, e daí entra em desespero. Sim, a gente tá assim, constatando uma verdadeira revolução dentro da área da medicina para poder a gente ver pelas pesquisas médicas tal, o quanto que a vida está sendo estendida, né, através de tantas medicações novas, enfim, tantos procedimentos que prolongam ainda mais a vida do ser humano. Com isso, o idoso, né, a faixa etária do idoso tem se estendido mais. Verdade. E aí a gente tem que se preparar para viver também a idade, né, plena, com o máximo conforto que a gente pode promover, né? Não só um conforto de ambiente, mas um conforto também interior, um conforto de afeto, um conforto humano, um conforto de ternura, um conforto de amor para esse idoso, né? Porque muitas vezes se espera que tenha o básico para o idoso, né? O remédio, a condição física, a condição do ambiente, mas e a condição afetiva, emocional, de sentimento? É muito importante. Não é mesmo? Então, talvez substituísse até alguns remédios. Né? Como envelhecer com alegria e sabedoria? Então, tem alguns passos, né, que eu trouxe para a gente refletir, para assim, enriquecer ainda mais o nosso tema. E esses passos, certamente, acho que muitas pessoas já devem até ter alguns estabelecidos, mas acho que vale a pena a gente cada vez mais divulgar, né? Então, Henrique, você sabe que a nossa personalidade ela vai sendo construída, né, ao longo da nossa experiência de vida. Então, as pessoas que mantêm uma certa características de personalidade, né, as pessoas assim que durante a vida são mais bondosas, são mais carinhosas, são mais silenciosas, são mais meigas, são mais têm mais facilidade no trato com as pessoas, elas conseguem elaborar melhor as situações difíceis, elas tendem a intensificar ainda mais as características na idade de ancião, na idade idosa, né? As pessoas, pelo contrário, que são sempre difíceis no trato, que têm a personalidade mais ranzinza, pessoas que são mais
difíceis, que elas não conseguem lidar muito bem com as questões do dia a dia, são pessoas que não têm tanta sensibilidade, enfim, as características, elas tendem a permanecer e na idade do idoso, isso intensifica-se ainda mais. Um exemplo, quando eu atendo assim um idoso, a gente percebe que durante a trajetória da vida dele, certas características que não eram tão fortes durante a sua vida, na velhice intensifica ainda mais, tá? Então, se foi uma pessoa egoísta ou se foi uma pessoa um tanto avarenta, esse tipo de característica se acentua ainda mais na velhice. Por isso a importância de, durante a própria vida, a gente ir fazendo uma análise, né, sobre como nós somos, que características positivas que eu preciso estimular, que eu preciso motivar e quais são as características que são negativas e que não são boas e que eu preciso trabalhá-las a fim de que quando chegar na idade, então, da velhice, na idade da maturidade plena, aquela característica não fica tão preponderante, né? Entendi. Porque realmente é dessa forma que se acentua. Depois vem assim, as doenças, né, que surgem, por exemplo, as demências, né, a própria perdas de cognição, falta de memória, enfim. Isso vai colaborando, vai intensificando ainda mais para aquele quadro daquelas características que não foram tão positivas assim. Entendi, Né? entendi. Então, uma senhora de 83 anos que eu atendi recentemente, ela sempre teve uma tendência a ficar murmurando e resmungando. E isso na idade de anciã agora, né, que ela está, os filhos dizem, nossa, ela piorou muito, né, esse quadro de ficar murmurando, reclamando de tudo, pega no pé de tudo, nada não está bom, né? Então, essa preocupação durante a nossa existência, de nós reavaliarmos a todo instante, a todo momento, aquilo que é edificante em nossa personalidade, aquilo que é agradável, aquilo que é positivo, aquilo que é nobre, nós procurarmos intensificar. E as características, os traços que não são tão bem-vindos, nós aprendemos a trabalharmos com esses traços e com essas características para que na idade mais, então, plena do ser humano, elas não interfiram, né, no bem-estar e no convívio com as outras pessoas. Porque se uma pessoa já era uma pessoa que murmurava, reclamava, resmungava, se ela não souber trabalhar isso, que nós estamos entendendo é que quando chega nessa idade plena, nessa idade idosa, vamos dizer idoso, intensifica mais isso, e isso irrita as pessoas, mais do que já irritava, e a pessoa também sofre. Sofre, porque aí vai resultar, dar um efeito que muitas vezes os idosos reclamam, por exemplo, sobre a solidão. Né? Muitos idosos sofrem mesmo, né, dessa carência afetiva, mas não se dão conta que durante a vida elas não souberam plantar bons relacionamentos, né? E chega na idade, então, da maturidade plena, elas se sentem sozinhas, justamente porque não souberam fazer, então, um bom estímulo, né, para ter exatamente esses relacionamentos. Agora, de fato, sabendo que essas características de nossa personalidade, elas se intensificam na idade plena, então é assim, uma boa medida a gente se auto-observar e observar também o que está próximo, para que a gente tome, então, medidas que evitem, né? Isso depende, doutora Roseli, mais da pessoa que em si ou dos que estão ao lado dela também? Há uma interação, mas
quem é responsável pela sua própria existência é o próprio indivíduo. Né? E é claro que a interação do meio também resulta num tipo de comportamento, num tipo de conduta, não é mesmo? Mas cada um de nós temos a nossa própria vida, as próprias escolhas, e nós precisamos passar pela vida o tempo todo refletindo qual escolha, qual a melhor escolha, qual o melhor caminho para que eu possa chegar até lá. Né? Porque a nossa vida ela é um caminhar. Né? E nós temos uma certeza de que nós nascemos, desde que nós nascemos, que nós vamos ter uma finitude. Claro. Né? Se é que Jesus não volta antes e vai arrebatar a igreja. Né? Mas se isso não acontecer, faz parte da nossa natureza, né? Estar em contato com essa finitude, né? Essa limitação dos anos da nossa existência. Claro. Né? Eu quero agradecer muito a você que está nos vendo e ouvindo. Qual é a sua opinião a respeito? 0 prestadora 19 3871-9620, o e-mail serfeliz@rs21.com.br, para a gente no intervalo já começar a responder suas questões ou partilhar a sua experiência. Doutora Roseli, a senhora me dá um minuto, porque nós queremos trazer aqui um VT rápido a respeito da pastoral do idoso, para ilustrar um pouquinho para nós e também para os telespectadores esse trabalho que deve ser feito com muito carinho, com muita dedicação, não por profissionalismo, né? Embora muitas vezes até as pessoas ganhem para isso, mas o amor acima de tudo. Vamos colocar esse VT. A pastoral da pessoa idosa faz parte da rotina de Dona Romilda, que tem 82 anos de idade e sempre espera ansiosamente pela visita das líderes. Eu fico contente, eu não vejo quantos dias para elas virem. Nossa! A gente conversa uma coisa ou outra, né? Distrai, fala do evangelho, fala da igreja e é indo. Depois ela vai embora e fica tudo triste, porque eu fico sozinha. As visitas são realizadas uma vez por mês e nelas uma avaliação de saúde é feita. Se alimentando, tomando os seus líquidos, né? Diários. Se eles estão assim, dormindo bem, se tiveram alguma doença, né, uma gripe durante o mês, né, porque a gente visita uma vez por mês. Então essa preocupação, né, que a gente tem e faz as perguntas. Para Bianchi, que é o vice-coordenador da pastoral na cidade de Indaiatuba, esse trabalho faz toda a diferença na vida dos idosos. A gente trabalha para melhorar a condição de vida da pessoa idosa, que ela envelheça com dignidade, né? Com saúde, né? Sendo respeitada. Eu acho que a gente vai levar também um pouco de alegria, né? Um pouco de, como fala assim, a gente vai deixar a pessoa mais alegre, mais à vontade, a gente deixa elas falar bastante, né, Dona Romilda? A gente também conversa com elas, elas contam as coisas pra gente, a gente ouve e também dá as opiniões da gente, a gente fala para elas tudo direitinho, o que elas precisam fazer e, para mim é o maior prazer. Nossa, eu me sinto muito realizada de fazer esse trabalho, gosto demais. Cada visita que a pastoral da pessoa idosa faz é um amigo que conquista. Que a partir do momento que vai se adquirindo a confiança, vai criando um elo de amor. E quando se cria esse elo de amor, a pessoa sente que ela tem alguém que está se preocupando mais com ela. E ela começa a pensar o quanto é importante para ela se cuidar. De repente, quanto é importante para ela tomar aquele copo de água que ela antes ninguém falava para ela que era necessário tomar. A vacina, as frutas, a caminhada. E isso deixa a pessoa mais valorizada e ela começa a se cuidar mais. Por quê? Porque o mês que vem ela sabe que nós vamos visitá-las e elas querem contar para nós o quanto elas evoluíram com a nossa visita. Sabe, é como assim, eu recebo amor de você, mas eu também quero te dar amor como? Fazendo um pouquinho daquilo que você me sugeriu. Contente, gosto quando vem, eu fico feliz. Todo mundo dá apoio, né? Dá apoio, muito bom.
Para mim é muito gratificante. Distrai a gente, né? Porque eu fico sozinha. Então, quando vem gente, a gente distrai, conversa, né? Doutora Roseli, observando esse VT, me chamou a atenção duas coisas. Uma que a senhora estava falando, o que essa coordenadora estava dizendo, eles querendo mostrar amor fazem o que pede. Então, eles estão aprendendo a tomar água, a tomar remédio, a se cuidar, né? A se cuidar cada vez mais. E me chamou a atenção também, a senhora só observou, todos com 80, 82 e tal, mas parece que é uma vida um pouco solitária. Exaltando, quando me visita, eu fico alegre. Sim. É aí que é o perigo, não? Porque filhos, às vezes, por falta de tempo, sei lá o quê, não vão visitar. E é uma pena, porque a nossa sociedade, ela valoriza muito, ela dá ênfase àquele ser que é produtivo, né? Aquele ser que não produz, não tem valor. Então, a visão assim capitalista, ou a visão materialista, né? Ela dá muito mais ênfase àquele que realmente produz, que tem uma utilidade para a sociedade, do que aquele que não tem. E nós estamos vivendo assim num perigo muito grande, porque a nossa sociedade, ela não valoriza o nascituro, ela não dá, né, o devido respeito à criança que está no ventre da mãe. A gente está vendo aí, né, tantos absurdos em relação ao aborto, ao abandono, né, dos nenéns, enfim. E também, na outra ponta, os idosos. Os idosos, Tá? Então, é uma sociedade que não tem futuro quando se abandona, né, o princípio e o fim, né? Só vive uma certa, só dá o valor para aquela faixa etária que é produtiva, tá? Mas, veja, o idoso produziu, o idoso, se nós estamos aqui, é porque os nossos pais, os nossos avós, nossos antepassados contribuíram para que nós estivéssemos aqui. E é tão interessante que aqui a gente constata todo dia, não é acusação, constatação. Teve uma pessoa nossa muito ligada que a mãe tem uma doença, um Alzheimer, e foi tentar conseguir os remédios que são necessários. Mas a burocracia era tão grande que a própria atendente disse assim, o governo não se interessa por pessoas inativas. Então, Quer dizer, já não vai produzir mais. Então, na verdade, essa educação, essa psicose de que tanto a criança que não produz como o idoso que não produz, vamos banir, vai ficar com miolo, porque é capitalista mesmo, né? Sim. É só produção. Então, isso gera uma enfermidade social. Claro. Porque como que uma criança vai crescer aprendendo a desrespeitar o idoso? Né? Não tem futuro uma geração dessa. Tá? Nós precisamos exatamente fazer e exaltar, como diz a palavra de Deus, os anciãos. Né? Deus os exalta, os salmistas. Deus utilizou anciãos para fazerem grandes obras. Olha Abraão, olha Moisés, o que eles realizaram na idade já plena de maturidade. Né? Então, nós precisamos honrar esses idosos, ou seja, trazê-los com honra, porque a partir deles nós estamos vivos, nós dependemos de toda a existência, de toda a experiência, de toda a capacidade, de toda a sabedoria que eles tiveram para nos trazer até aqui. Verdade. No meu trabalho que eu faço da vivência terapêutica, a gente tem assim um apreço muito grande para tratar a hierarquia dentro da família, porque nós entendemos que a família ela se completa e se estrutura quando todos os membros são honrados, são incluídos, são amados e são respeitados, tá? Então, desde a criança até o idoso, até aquele que é um membro que já nem faz parte mais fisicamente, mas que fez, né? E que precisamos, então, incluí-los, porque toda a nossa
toda nossa descendência, né, houve um vínculo forte com os nossos antepassados. Verdade. Tudo que nós conseguimos, veja essa obra aqui da Associação do Senhor Jesus, a TV Século XXI, né? Veja, o Padre Eduardo é um senhor idoso, a irmã Luísa, uma senhora idosa. Veja quanto que eles contribuem com a vida de milhares de pessoas, mantendo esse canal de televisão. Quanta honra, não é mesmo? Quanta honradez, quanto respeito que nós devemos a esses e que nos precederam, os nossos avós, nossos bisavós, quanto que eles sofreram, quanto que eles padeceram, quanto que eles deram seu sangue para que a gente pudesse estar aqui, não é? Quantos cultivaram, quantos plantaram, quantos colheram, quantos faleceram por dar amor, por dar a vida. Então, o mínimo que nós podemos fazer para com os nossos queridos idosos, nossas queridas mães, pais, avós, tios que são idosos, é um agradecimento, é uma honra. Uma gratidão. É uma gratidão, exato, né? E tentar devolver para eles o mínimo, né? Que a gente pode, porque por mais que a gente tente, o máximo que a gente possa devolvê-los como gratidão ainda não é o suficiente para compensar o dom da vida que eles trouxeram. Então, assim, a nossa gratidão a você que é idoso, né, ou que vai se tornar um idoso, mas voltando ao nosso itinerário, como envelhecer com mais sabedoria, nós vamos discorrer mais profundamente, né, Henrique? Muito bem. Então, doutora Roseli, vamos aprofundar um pouquinho mais, que tem assuntos maravilhosos que eu vi aí, que a senhora pode dizer para nós. Sim, então, conforme a gente estava falando, né, sobre como envelhecer de forma saudável, não? Então... A senhora só me dá um minuto, Sim. Porque Ana Rocha, é aí que eu quero que a senhora veja, ela diz assim, deixa eu ver a Ana Rosa, que como é que nós vamos atender a Ana Rosa. Ela diz assim, eu convivo com meus pais, 92 e 93 anos. Sou a filha mais nova e procuro suprir suas necessidades físicas, espirituais e emocionais. Nossa. Percebo que nos tornamos pais daqueles que nos criaram e sempre, né, peço sabedoria para cuidar bem deles, sabedoria e paciência. Meu pai não admite depender de ninguém. E para ser cuidado, e dá mais trabalho. Já minha mãe gosta de ser paparicada, é bastante dependente, faz até um pouco de chantagem. Interessante. O que me entristece é a ausência dos outros filhos, que só visitam meus pais aos domingos. A mim cabe cuidar, medicar, dar atenção dia a dia e não sentir ciúmes, pois eles valorizam mais os ausentes do que eu. Hoje até eu entendo isso. Beijo a todos, abraço a doutora Roseli, Ana Rocha, de Santa Isabel. Coisa interessante, né? Sim. Ela ficou, a filha mais nova ficou com os pais, até sente ciúme. Ela sabe tirar de letra, mas... Porque... E disse, o pai é ranzinza, né? Não tem paciência. A mãe paparicada, até faz chantagem emocional. É, o que ela disse é uma grande É realidade. realidade, né, doutora? Porque é a realidade de muitos. Então, feliz você, Ana, que tem a oportunidade de cuidar dos seus pais, não? Porque certamente lhe cabe uma honra nisso. Você foi escolhida ali dentro do seu sistema para você continuar, né? Segurando seus pais, digamos, na vida. E, ao mesmo tempo, trabalhando o processo também de despedida, né? Agora, uma outra observação que ela diz é que, num determinado momento, os filhos acabam sendo pais, não? Essa inversão da ordem, ela realmente é algo natural, porque os filhos... uma vez são sempre filhos, mas conforme a idade vai passando, né, os filhos vão se tornando então aí cuidadores de seus pais, né? Mas você continua sempre sendo filha, embora você cuide de seus pais. E realmente é uma outra colocação que ela diz a respeito de que os filhos ausentes parece que têm mais presença, digamos, na vida dos pais, mas veja, acho que é pelo fato deles serem ausentes que os pais sentem falta, né?
porque ela está constantemente com os pais. Parece que os filhos que são ausentes, os pais, eles comentam mais, né? Eles falam mais. Porque não vem, eles ficam falando. Ficam mais ressentidos, né? Então, a sensibilidade muitas vezes aumenta, não? A sensibilidade, a carência afetiva, porque os idosos, eles ficam muito mais sozinhos mesmo, não? Interessante agora, a Luizete de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, grande abraço, obrigado do e-mail. Bom dia, Henrique e doutora Roseli. Eu tenho 54 anos e faço parte do descaso para os aposentados que somos chamados de inativos. Estou muito disposta a melhorar o nosso quadro negativo. Veja que o país não tem estrutura para digno atendimento ao idoso na área da saúde. Eu fiquei das 7h15 às 12 horas esperando a minha consulta, pois antes de mim havia 15 preferenciais. Tenho observado o crescimento dos idosos em todas as filas que eu vou. Sim, o Brasil está se tornando um país já, né, de idosos, né, porque a taxa de nascimento tem diminuído, a população está envelhecendo. Então, a gente percebe que em vagas de estacionamentos tem realmente aumentado para idosos, mas de estacionamentos de shoppings, outros locais. Exatamente. Mas o governo realmente não tem feito nada pelo idoso. Pelo contrário, aquilo que você... É tão violenta, não é? Como que um idoso pode ser um inativo, gente? Ele anda, ele caminha. Não pode ser chamado, está completamente inadequado esse nome, né? O idoso, ele continua sendo um ser humano, ele continua tendo as suas potencialidades, está certo que está limitado, mas continua, né? Ele sempre tem algo a oferecer. Nós, muitas vezes, é que fechamos nossos corações ao conselho, à sabedoria, ao conhecimento do que tem o idoso, que acumulou durante sua vida. Então, nós não aproveitamos o idoso para nos ensinar. E a Bíblia diz, né, que o ancião ensina, dá conselho, o ancião é sábio. Então, veja, quanto nós desperdiçamos, às vezes, com outras coisas que não são fontes boas para nós, de acúmulo de experiência, acúmulo de conhecimento, e deixamos os nossos avós de lado, deixamos os nossos pais, deixamos as pessoas idosas que tanto contribuiu e que tem tanto a passar para nós, sem realmente dar o devido valor, sem a gente ter esse aproveitamento, né? Eu fico muito feliz porque as pessoas se estão identificando em casa, aquelas que cuidam e aquelas que são. Vamos avançar um pouquinho no tema que tem coisa linda aí. Como também prevenir para um envelhecimento saudável, cuidando desde já, como prevenção à saúde, a alimentação, uma boa nutrição, exercícios físicos. A gente sabe que o idoso, ele tem necessidades especiais, né? Por exemplo, o processo todo digestório dele é alterado, então precisa cuidar da alimentação adequada, precisa dar suplementos de nutrientes. Se sabe muitas vezes que faltas de memória, lapsos de memória, pode estar ligado com déficit de vitamina B12, né? Que o idoso já não tem muito a recaptação dessa vitamina. Então, o idoso precisa se cuidar, né, de uma forma integrada com vários profissionais. E como você vai desenvolvendo isso no decorrer da sua vida? Fazendo uma medicina preventiva, né, fazendo uma alimentação adequada, fazendo exercícios físicos, interagindo, né, num ambiente social onde você pode trocar com outras pessoas experiências de vida, né? Está desenvolvendo atividades sociais, espirituais, culturais, né? Porque tudo isso vai formatando um universo muito mais enriquecedor para o idoso, né? E ele não vai sofrer tantas perdas assim, se ele souber ir plantando no decorrer da experiência, no decorrer do caminho da vida dele. Tá? E as pessoas estão ao lado também auxiliando nesse caminho, né, doutora? Sim, e precisam, né? A família é a base, a família é a continuidade da nossa existência. Né? Então, onde nós vamos encontrar todos esses lastros? Justamente no vínculo familiar.
não é mesmo? E hoje, por decorrência, né, de tantos fatores, assim, o adulto ainda precisa continuar trabalhando para poder manter a família, mas muitos necessitam de cuidadores, de pessoas fora do ambiente familiar, que não faz parte, né, do vínculo familiar, para poder auxiliar ainda mais o cuidado com o idoso, né? E daqui a pouquinho nós vamos aí, a senhora podia observar também o que ocasiona na mente, no físico da pessoa, quando ela não tem essa vontade de sair ou não é ajudada para isso, na alimentação, na valorização, com as suas limitações físicas. Sim, né? Sim. No processo do envelhecimento há muitas perdas. As perdas. As perdas. E eu trato de algumas viúvas, né? Viuvinhas. Elas têm por volta de 83, 85 aninhos só. Sim. É uma belezinha. E o quanto que elas chegam assim depressivas, porque elas conviveram 50 anos. Tem uma que conviveu 60 anos, 62 anos, né? De casamento com o cônjuge, e vem deprimida e vem com carência e vem com a necessidade de serem ouvidas, de serem acolhidas, de serem escutadas, de um espaço onde elas possam chorar, elas possam mostrar quem elas são. Enfim, nós devemos ter essa atitude acolhedora, porque o idoso passa por muitas perdas de pessoas amadas, entes queridos, pais, irmãos, às vezes filhos, amigos, colegas de trabalho. Então, são perdas de trabalho, finalização de uma carreira, né? Perdas da própria autonomia física, às vezes, com dificuldade de andar, às vezes com fratura, com cirurgias, com próteses, perdas cognitivas, perdas de memória, demências. Então, são processos de perdas. Quanto mais o corpo vai envelhecendo, aí é que está o grande segredo, né, que a palavra de Deus nos ensina. Nós precisamos aprendermos a dar valor para aquilo que é de valor eterno, né, daquilo que é virtude, daquilo que é bom, daquilo que não vai acabar, que é o nosso espírito. Quanto mais você crescer em espírito, quanto mais você exercitar a fé, quanto mais você conhecer a Deus, quanto mais você conhecer a bondade de Deus, quanto mais você crescer na amizade com Deus, quanto mais o espírito, né, o teu espírito for fortalecido, você vai ter mais mecanismos para superar as suas perdas, porque o homem exterior vai envelhecendo, né, vai indo em direção ao túmulo, como diz São Paulo, mas a cada dia o nosso homem interior precisa ser robustecido, precisa ser engrandecido, precisa ser íntegro, porque à medida que o seu homem interior é íntegro, é amigo de Deus, mais você está preparado para aquilo que é finitude, mais você está preparado para a morte. Verdade. E para ver a morte de outros, né? Quantos idosos hoje não estão preparados para a morte, não estão preparados para partir dessa vida, ficam com medo, né? Se escondem, não vão a médicos, porque eu já escutei muitas vezes, eu vou ao médico, o médico descobre muita coisa que eu não quero, né? Então eu prefiro não ver nada, deixa aí como tá, lá para frente, se der alguma coisa, a gente faz algo. Isso é terrível, né, doutora? Então não tomam, né, a prevenção adequada e aí esperam o quê, né? O inesperado, chega a hora, né, de uma doença, chega a hora de um processo difícil que o idoso precisa olhar e ele não tem estrutura, porque tem medo, não tem fé, tem medo da morte, racionalizou às vezes a vida toda, foi uma pessoa muito apegada. O idoso precisa aprender, aliás, o idoso não, nós precisamos aprender a irmos desapegando da vida, desapegando das coisas que passam e se apegando às coisas que não passam. E isso, né, nos deixa mais livres. Sim, e cada vez mais preparados, porque tem um ditado que caixão não tem gaveta. Então não adianta se acumular, não adianta você tentar se apegar às coisas, porque daqui você não vai levar nada, a não ser o seu espírito recriado em Cristo, seu espírito cheio de caridade, as suas virtudes, uma vida santa. Isso que você vai levar e isso que vai deixar um verdadeiro legado para a tua família, né?
Então, falamos sobre as perdas, tá? Que as várias diferentes perdas que o idoso ele enfrenta. Como superar as perdas, né? Enfim, você precisa, como idoso, não ficar paralisado na dor, buscar ajuda, né? Buscar meios, sejam através de profissionais ou sejam através de pessoas no seu dia a dia que cuidam de você. Então, colocar o seu sentimento, permitir entrar em contato com os seus sentimentos, aprender a externalizar os seus sentimentos, a comunicar os seus sentimentos, decidir viver o momento presente, que tem muito idoso que valoriza o passado, valoriza as pessoas do passado, ficam presos no passado, em relacionamentos do passado. Então, o idoso, muitas vezes, ele olha mais para o passado do que para o presente e não muito para o futuro. E nós precisamos trazê-lo mais para o presente. Então, você idoso, valorize o seu momento presente, porque o presente é o dom. É Deus que permite com que você ainda aproveite o bom tempo que Ele lhe dá, né, para realizar algo ainda que você precisa concluir na sua vida, precisa integrar, precisa ainda aprender, porque eu acho que a gente, por mais que idoso seja, nós estamos sempre aprendendo, né? Então, valorizar a aprendizagem do dia presente, não ficar apegado nos vínculos ali do passado, aquelas situações. A tendência é essa, né? E aí fica naquele processo de mágoa, aquele processo de dor, de ressentimento. Ah, porque aquele tempo era assim. Não, porque aquela pessoa, quando eu me relacionava com aquela pessoa, eu era daquele jeito, hoje não sou mais. Então, mas redescobrir-se também como ser humano, outras potencialidades que surgem na idade do idoso, né? Aceitar a si mesmo, aprender a se perdoar, aprender a aceitar-se na sua debilidade, na sua limitação, né? Às vezes limitação física, limitação no espaço, limitação em relação à sua cognição, à sua memória. Isso é importante trabalhar para essa aceitação, você falou até do espaço, né? Isso. Que vai limitando, é natural que vai acontecer. A locomoção, né? A autonomia muitas vezes vai ficando mais fragilizada. Então, o idoso precisa ir se adequando às próprias vicissitudes do que acontecem na idade, não? Aprender a relacionar-se novamente com pessoas, às vezes diferentes do seu próprio grupo. Então, tem muito idoso hoje que integra, né? Eu acho isso muito saudável, integra várias outras amizades recentes, porque aquelas outras da idade adulta já podem ter, né, acabado, enfim, através das perdas, mas readquirir uma capacidade de relacionar com novas pessoas. Né, num ambiente social, num ambiente saudável, né, e aprender também a realizar trabalhos voluntários, porque, como nós vimos na reportagem, nós percebemos que os idosos de não tanta idade, né, mas de meia idade, estavam compondo a pastoral do idoso. Sendo eram pessoas idoso. Que já estavam quase praticamente idosas, cuidando de idosos. Então, trabalhos voluntários, né? Quanto sentido dá, não, para o idoso fazer um trabalho voluntário? Eu acho que exceder ali o exercício da caridade, né? Da caridade ao próximo, e isso faz muitas vezes com que as pessoas esquecem de suas próprias dores. Quando o ser humano, né, tem a capacidade de transcender a si mesmo, ir ao encontro do outro que precisa de uma ajuda, precisa de uma palavra, precisa de um afeto, precisa de uma ternura, precisa de uma presença, né? Esse trabalho voluntário, esse trabalho de doação de si, ele é altamente curador. Ele é altamente curador e recompensador, né? A caridade ao próximo, isso volta com uma benevolência, como uma força interior muito grande para o idoso. Então, o idoso está aberto a muitas potencialidades ainda nessa vida para ele poder, então,
concluir a missão que Deus lhe deu, né, nessa terra. Então, veja, acho que são alguns meios que podem facilitar, né, a superação das perdas. Então, expor, falar, ter alguém para que você confie, para você ser ouvido, né? E quem vai cuidar do idoso, também não o limitar, não o bloquear. Ah, mas você já falou isso tantas vezes, né? Mas outra vez está repetindo a mesma coisa. Ah, mas eu já sei o que você já vai falar. Então, são atitudes que não devem ser tomadas, porque isso bloqueia, isso fecha, né, qualquer vínculo de comunicação que o idoso precisa continuar tendo. Então, ter postura daquele que cuida do idoso, de estar acolhendo, de estar ouvindo, mesmo que seja repetitivo, né? Isso está na palavra de Deus, né? É verdade. Isso é Deus que fala, mesmo que seu pai ou sua mãe falem coisas, né, que estão sendo repetitivas, estão sem memória, você continue dando o apoio, continue dando a ajuda, né? Porque isso é forma de honrá-los. Então, veja, são meios que o idoso tem para superar suas perdas. Agora, Henrique, tem 4 perigos que um idoso precisa deixar ou precisa estar atento na sua idade plena, na sua maturidade plena, né? O primeiro deles os 4 perigos para ele não cair numa armadilha, né? Primeiro, aceitação do seu estado de idoso, da velhice. Segundo, aprender o desapego e buscar a verdadeira sabedoria de vida, né? E não ter rancor da sua própria, rancor do seu próprio momento, da sua própria situação de vida, negar a sua velhice, aí entrar num processo de negação. Então, hoje há um apelo muito grande nos meios de comunicação, através de novelas e tudo mais, como que se o envelhecer fosse algo que não deve ser buscado nunca, desejado nunca, encontrado nunca. Então, vamos fazer de tudo para não aceitar o envelhecimento, né? Então, existem pessoas obstinadas em querer ser jovens o tempo todo. É claro, o nosso físico, ele não vai ser jovem o tempo todo. Claro. O nosso espírito até pode ser, mas o nosso corpo não. Então, a negação da velhice, né? Isso vai deprimir a pessoa. Buscar roupas de jovens e você sendo uma idosa, né? Ou um idoso, se vestir como jovem. Quer dizer, cada idade tem a sua postura, cada idade tem o seu modo de vestir, tem o seu modo de se comportar, não? Então, a gente vê, assim, um apelo à sociedade como se tudo na nossa cultura valorizasse aquilo que é jovem, aquilo que é moderno, aquilo que é retrógrado, aquilo que passou já não tem mais valor. Então, essa é uma armadilha muito grande para aqueles idosos que não aceitam o fato da vida, né, ser o que é. Eu vejo, doutora, não sei se a senhora concorda, que a aceitação das suas limitações é o mais difícil. Sim. Se a pessoa não estiver preparada, ela não aceitando, ela sofre toda a consequência. Sim, por isso que sábio o homem que aprende desde cedo a olhar a vida a partir da eternidade. Porque ele está se preparando continuamente para a sua finitude. Amém. Né? Amém. E o homem que sabe dar um sentido à sua vida, ele vai suportar qualquer como da sua vida. Né? Então, a cada instante, você procurar dar um sentido à sua existência, lhe dará estratégias, lhe dará meios para você superar os comos. Como que isso foi acontecer? Essa situação inesperada, essa tribulação, esse sofrimento. Muito bem. Vamos então agora fechar o nosso tema com tudo que a senhora tem ainda para nós. Então, continuando, né, nas atitudes positivas que o idoso precisa ter no seu dia a dia, na sua própria vida, eu acho que basicamente é assim, procurar não se preocupar, mas ocupar-se.
né? Eu acho que a fase do idoso, ele já passou todas as fases de preocupação, de ansiedade da vida. Agora é a fase de aprender a desfrutar daquilo que ele produziu, daquilo que ele conquistou. Então é hora dele desfrutar, se ocupar, é hora dele também ter momentos de lazer, de aproveitar aquilo que ele foi labutando durante a sua vida. Tem muitos idosos que não se dão esse direito, sabia? E eles se sentem mal, inclusive, de não estarem trabalhando, fazendo algo que seja útil, que seja rentável, mas sim apenas desfrutando. Então, aprender realmente a desfrutar daquilo que você conquistou durante a sua vida e que tanto trabalhou para que você pudesse chegar, né, a uma velhice, a uma idade que necessita de cuidados, onde você possa passar com serenidade e com calma e com tranquilidade. Então, não se preocupar mais, mas sim ocupar-se com coisas que lhe dão ainda alegria, que lhe dão uma certa satisfação, que lhe dão ainda um bem-estar, né? Acho que isso é muito importante para o idoso, né? Saber se cuidar, cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, né? Cultivar as amizades, cultivar ainda mais a fé, a espiritualidade, né? Buscar crescer ainda mais nos valores, né? Nas virtudes, no bem, né? E na bondade, que as pessoas realmente possam poder, assim, estar ao seu lado e desfrutando dessa presença, né? Nessa presença tão assim, carinhosa, terna, que o idoso tem e externaliza, não? E aproveitar também aqueles que estão ao seu redor, para que essas pessoas contribuem para que você também possa aprender, então, a desfrutar da sua vida com uma presença amorosa, uma presença terna. Eu acho que trocar, né, o afeto, estar nessa afetividade é fundamental para o idoso. O idoso precisa do amor, o idoso precisa da atenção, o idoso precisa de cuidados, né? O idoso necessita, né, da compreensão e do amparo e do sustento daqueles o qual o idoso lutou a vida toda. Então, a desenvolver atitudes de gratidão em relação ao idoso, não? E o idoso também aprender a buscar um sentido, né, para a sua vida e deixar o seu legado e também estar aprendendo a lidar com a finitude, aprendendo a lidar com o luto, aprendendo a lidar com as perdas e aprendendo a lidar com a própria morte, né? Qual é o recado que a senhora dá em poucas palavras para aqueles que têm pessoas idosas em casa e já não têm tanta paciência? Porque é todo dia, né? Todo dia. Eu acho que aí você também ter meios de, hora ou outra, ter um descanso, buscar um alívio, fazer estratégia, compor estratégia onde não sobre só para uma pessoa cuidar do idoso, né? Porque realmente quando o idoso é acamado, quando o idoso é debilitado, é limitado, quando ele está... 24 horas, né? É um trabalho exaustivo. Então, uma pessoa que cuida, a senhora está dizendo que ela saiba encontrar meios também para descansar, ter um lazer, refrigerar um pouquinho para retomar. Sim, estabelecer, às vezes, uma agenda, né, compartilhada com outras pessoas, que nem essa senhora que mandou o e-mail, né, que só ela que cuida. Então, por que ela não estabelece também ali com outros irmãos horários que sejam possíveis para que eles também participem, que não fique só sobre um filho, o cuidado de um filho, né? Então, o filho poderia, sim, levar os pais ao médico, outro poderiam fazer uma presença na casa, arrumar a casa, outro poderia estar disposto a ouvir os pais, cada um com seus dons, exercitando, né, os seus dons, as suas próprias potencialidades, as suas próprias habilidades. Então, eu vejo que o cuidado com o idoso, aquele que é o cuidador, precisa ter seus escapes, sim, seus momentos onde
tem que ter o descanso, tem que olhar para a sua própria vida, porque senão há um desgaste natural. Temos aí, né, na sua comunidade, a questão também de um membro, né? Da nossa querida cofundadora Alice. Exato, né? Então ela também tem que procurar uns momentos para ela recompor, para ela descansar, para ela poder fazer, né, olhar para a sua própria vida, né, porque senão se torna depois um doente cuidando de um outro doente. É verdade. Né? E não é isso que a gente quer, não é mesmo? Então, assim, o cuidador precisa ter realmente essa preocupação dele, hora ou outra, fazer o seu momento de descanso e olhar para a sua própria vida, né, Henrique? Eu agradeço muito esse tema que é vasto e nós podemos enriquecer muito mais. Mas agora eu vou pedir essa honra para a senhora fazer um momentinho de 1 minuto aí de oração por todos os idosos, né, que estão nos vendo e ouvindo por esse Brasil. Que a senhora fizesse oração por eles, contando com a nossa ajuda do meu querido irmão Gera em cima. Então, eu gosto muito desse versículo que diz em Eclesiástico 25, versículo de 5 a 6. Quão belo é para a velhice o saber julgar e para os anciãos o saber aconselhar. Quão bela é a sabedoria das pessoas de idade avançada. A experiência consumada é a coroa dos anciãos. O temor de Deus é a sua glória. Amém. Então, que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, olhe para você nesse momento que está nos assistindo, você que é idoso ou você que está a caminho, né, da idade, da maturidade plena. Se você chegou até aí, glória a Deus, é Deus quem sustenta a tua vida. Eu peço para que, em nome de Jesus, Ele venha ser a sua companhia, que, em nome de Jesus, Deus, o Pai, o Senhor, possa te sustentar, possa te estar a cada instante com você, a cada momento, muito unida no seu coração, no sentido de te levar cada vez mais ao conhecimento pleno dEle, do amor dEle para com você e ver o quanto a sua vida, né, faz sentido quando você semeia o amor e semeia a palavra de Deus. Que Deus possa te fortalecer em bondade, em virtude, em sabedoria e graça e estar sempre preparado para o momento mais importante da sua partida. Amém. Doutora Roseli, muito obrigado pelo seu carinho. Eu que agradeço, Henrique. Manda alô para quem quiser. Já que vamos focalizar o Carlos de novo. O Carlos veio aqui, só fica na sabedoria, na intercessão, nosso assessor teológico. Né, Carlos? Um grande abraço, obrigado pela sua presença aqui conosco. Né? E doutora Roseli, manda um abraço para quem quiser, estamos em cima da hora. Então, eu deixo meu abraço a você que nos assistiu, que Deus te abençoe plenamente e que você descubra a verdadeira alegria de se tornar um idoso. Deus te abençoe. Meu amado, meu querido sócio, não esqueça que sexta-feira acabou o mês. Estamos na última semana do mês de julho, não nos deixe só. Estamos estendendo as mãos, pedindo a sua ajuda para ir até uma casa lotérica, uma agência bancária, fazer a sua doação e, se possível, a sua contribuição extra para ajudar essa obra de Deus. Meu querido e minha querida, obrigado a toda essa equipe maravilhosa, diretor, produtor, câmeras, que nos ajudaram a fazer esse programa. Com a permissão de Deus, estaremos de volta aqui na próxima segunda-feira, por Jesus, ao lado de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma semana e uma tarde abençoada para você. Amém.